Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Este é o meu segundo vídeo. Sei que o vídeo anterior não correu tão bem, possivelmente, talvez também pelo meu estado de espírito naquele dia, mas hoje é um novo dia e trago novas coisinhas para vocês, novos temas, poderemos falar de tudo um pouco. Em relação ao anterior vídeo, quero agradecer a quem subscreveu, aos likes, às mensagens. Muito obrigada de coração, em nome de Jesus Cristo, agradeço-vos imenso. Não estava à espera de ter assim algumas visualizações, pensei que não fosse nada de especial, mas correu bem, apesar da situação. Este novo vídeo... Pronto, o vídeo passado falámos de doenças mentais e sim, ainda há muito que se pode falar, mas neste vídeo gostaria de falar sobre perdas. Perdas, perguntam-me vocês, sim, perdas, por exemplo, de familiares, pessoas próximas, enfim, perdas. Eu já passei por perdas, infelizmente. Mãe, pai, avô, avó, animais, que também são perdas. Não é fácil, não. A parte do luto custa imenso, muito, muito mesmo. Mas não é impossível de ultrapassar. Custa, sim. Temos a fase inicial, que é de não compreender, de não aceitar, ainda estamos um bocado bloqueados quando recebemos a notícia, e depois já há a fase do luto, que é algumas semanas depois, cai-nos a ficha e sim, afinal aquela pessoa que tanto amávamos partiu. Muitas pessoas deixam-se ir pela fase do luto, sim, no início é normal sentirmos tristeza, chorarmos, irmos abaixo, dependendo da relação que tínhamos com essa pessoa. Há pessoas que levam mais tempo do que outras, mas quando a fase do luto se começa a arrastar, por favor, procurem ajuda. Falo por experiência própria, porque na altura, quando perdi a minha mãe, foi uma fase muito complicada, foi a primeira perda que tive e no início senti, era estranho, parecia que nada era real, e depois, quando me caiu realmente a ficha, fiquei, fogo, nunca mais a vou ver, nunca mais a vou ouvir. É muito estranho, sabem? Para quem já passou, peço desculpa, passou um carro. Para quem já passou pela perda, não é fácil, é tudo muito estranho, tudo muito... Parece que nada à nossa volta faz sentido. E depois começamos a pensar, quando nos cai realmente a ficha, começamos a pensar que realmente aconteceu mesmo e que aconteceu connosco, e depois começamos a pensar, porquê a mim, porquê? Eu fiz tantas vezes essa pergunta, tantas, porquê a minha mãe, porquê, tantos porquês, e deixei-me ir, e deixei-me levar pela depressão, pela ansiedade, ou seja, deixei-me levar por um rol de pensamentos, de coisas que poderia no início se calhar ter pedido ajuda e não pedi, também pela falta de informação, pela falta de apoio, pelo desconhecimento também em si do que é perder alguém, e deixei arrastar muito, mas muito tempo, acreditem, muito, não foi 1 ano ou 2, foram mais, e daí ter levado a um rol de outras coisas, desde tudo o que a depressão traz de mau, tudo que uma pessoa que está com depressão não consegue ver. Sim, porque nós, quando estamos com depressão, com ansiedade ou pronto, algum tipo desses problemas mentais, digamos assim, desses transtornos psicológicos, nós naquele momento só pensamos, só sentimos a dor, não sentimos o porquê de estar a ser assim. Mas quando nós chegamos a esse ponto, é
temos que perceber que não estamos bem e que sim, perdemos alguém muito importante, mas que não podemos deixar de viver porque essa pessoa também não iria querer que nós deixássemos de viver. Eu pelo menos penso assim agora, porque já passei por muitas perdas, infelizmente, mas ao longo dos anos fui conseguindo, também fui aprendendo mais. Infelizmente passei por muitas situações menos boas ao longo das perdas e também o facto de não perceber muito. A primeira foi a pior, pronto, foi a que me deitou mais abaixo, também era a minha mãe, a pessoa que me colocou no mundo, que sofreu também por mim e por mim, por todos os meus irmãos, mas a mãe acho que é mãe, pronto, acho que a gente tem sempre aquela ligação, por mais que não queiramos, há sempre aquele elo, por mais que até não sejamos aquelas pessoas muito completamente ligadas, mas há sempre ali algo que nos vai fazer sentir aquela ligação. Há ali, é como se fosse um cordão umbilical que nunca se desfaz. E então a perda dela, ainda mais eu na altura estava com um bebê de 8 meses, ou seja, eu estava a tentar ultrapassar uma depressão pós-parto e logo a seguir perco a minha mãe. Ou seja, foi um acumular de coisas. Era o facto de estar com um bebê, o facto de ter perdido a minha mãe, a situação familiar também não era a melhor, ou seja, no momento estava com 2 crianças, uma maiorzinha e um bebê, depois perco a minha mãe, depois a situação em casa não era a melhor, ou seja, foi tudo um acumular de muitas coisas que me deitou imenso abaixo e eu também logo inicialmente também não soube procurar a ajuda e também não tive aquele apoio que se calhar poderia ter feito a diferença. Por isso eu digo-vos, se estão a passar por alguma situação de luto, da perda de alguém muito importante na vossa vida e que vocês vejam que não estão a conseguir sozinhos, peçam ajuda. Se não têm ninguém próximo, algum familiar, alguém, um amigo, uma amiga que vos possa apoiar, procurem vocês um médico, um psicólogo, mesmo o vosso próprio médico de família, se for preciso, para vos poderem encaminhar. Ou mesmo, olhem, hoje em dia temos vários contactos telefónicos, desde a voz amiga, temos o apoio ao suicídio, eu não queria dizer esta palavra, mas temos vários contactos telefónicos em que nos podem ouvir, não estão sozinhos, peçam ajuda quando veem que a dor é demasiado para conseguirem aguentar, porque se a gente não pede ajuda, vai vir um rol de outras coisas aí à mistura e nós não vamos querer isso, porque isso vai trazer muitas outras coisas, desde depressões, ansiedades, pensamentos menos bons, e poderemos às vezes fazer coisas que não queremos. E eu falo por experiência própria. Não é fácil perdermos alguém que amamos. Eu perdi a minha mãe em 2008, final de 2008. Depois, talvez em 2011, 12... Foi 2011 ou 2012, agora estou assim um bocadinho perdida, que faleceu o meu avô, que era o padrasto do meu pai, mas que foi como um pai para mim, porque me educou e criou até aos meus 10 anos. Foi a minha segunda perda e não foi nada fácil também, mas o facto de já ter perdido a minha mãe, que era aquele elo mais forte, fez com que eu conseguisse aguentar um bocadinho mais a perda do meu avô. Mas foram 2 perdas. Nessa altura ainda estava muito frágil, apesar de já estar a ser acompanhada, tinha acabado de passar por uma situação complicada a nível psicológico, mas estava a ser acompanhada. Nessa altura até tive algum apoio, quer das minhas irmãs, quer da minha avó. O meu ex-companheiro também me deu algum apoio nessa altura, mas nunca foi o suficiente, sabem? E então a gente acaba sempre por voltar novamente ali àquela tristeza, por mais, e depois a vida pessoal também às vezes não ajuda, o facto de, eu na altura não estava empregada, estava em casa com os meus filhotes, não era fácil. Mais tarde, já depois de uma grande mudança na vida, que isso são temas para muito mais à frente, perdi o meu pai.
O meu pai faleceu de infarto, a minha mãe faleceu de cancro. E pronto, na altura foi um grande choque. A gente já sabíamos que ela estava doente, mas não sabíamos ainda não sabíamos bem lidar com o tipo de doença em si. Já o meu pai foi um infarto, ele já vinha há algum tempo mostrando alguns sintomas, mas nós não tínhamos ainda bem a noção de que a situação poderia ser tão grave assim. Ele ainda esteve internado há 2 semanas possivelmente, mas infelizmente não, o coração dele estava muito fraco. Eu tinha estado no dia anterior com ele, onde parecia que ele estava a melhorar, até já tinha tido alta da parte dos cuidados intensivos, e no entanto no dia a seguir recebo a notícia que ele tinha falecido com um novo infarto. Ora, aí foi outro golpe, porque eu e o meu pai, apesar de já termos tido na altura muitas desavenças e coisas normais de pais e filhos e pronto, mas que a gente acabava sempre de dar a volta e voltarmos a pôr tudo para trás das costas, porque pronto, pai, mãe, por mais que um filho, um pai e uma mãe se deem às turras, às vezes há sempre aquele elo de ligação. E o meu pai era uma pessoa bastante engraçada, muito cómica, muito... Tinha as suas fases também, pronto, porque tinha sido uma pessoa que tinha vivido a era da guerra, tinha estado no ultramar, veio com alguns traumas de guerra. Era uma pessoa com algumas ansiedades, umas coisas assim, mas no fundo era um bom homem. Apesar de tudo, por muitos erros que possa ter cometido no passado, era uma boa pessoa. Era muito brincalhão. Quando estava nos bons dias, era comunicativo, brincava e pronto. Se vocês viram alguém ali atrás, é o meu namorado, que foi dar uma caminhadazinha para me deixar fazer o meu vídeo. Um dia apresento-vos. Mas pronto, como eu estava a dizer, o meu pai acabou por falecer, foi um golpe duro, mas dessa vez, enquanto que eu no funeral da minha mãe eu não sequer consegui olhar, não consegui entrar na igreja, não consegui ver a minha mãe no caixão, não consegui... Neguei-me, eu estava em muita negação na altura. Do meu pai foi tudo ao contrário. Fiz questão de ser eu e a minha irmã tratarmos de tudo. Nós é que escolhemos a roupa, nós é que tratámos das coisas do funeral, nós é que fomos reconhecer o corpo, pronto. Esse tipo de coisas que não é muito bom, mas que naquela altura acho que estava preparada para dar o próximo passo, ou seja, aceitar. E sim, do meu pai aceitei, apesar de ter levado alguns dias, algumas semanas ali em tristeza também. Pronto, não é fácil, eu tive a minha fase do luto, sim, mas acabei por aceitar. E pronto, tinha passado por uma situação anterior à morte do meu pai que não me tinha sido muito boa, que um dia falarei mais à frente, será um tópico para falar mais à frente, mas pronto, por agora estou a falar mesmo de perdas. E não foi fácil, ainda levei algum tempo, mas pronto, a dor já lá estava e já estava habituada, digamos assim, não é bem o habituada, mas já tinha passado por 2 perdas enormes, principalmente a da minha mãe. Quando perdi o meu pai, pronto, foi ali outro golpe, mas bora lá para a frente, a vida continua, e a partir daí acho que foi quando comecei a pensar mais em fazer algo por mim e segui em frente, sempre com eles no pensamento, claro. Ainda hoje, já passados vários anos, meu pai faleceu em 2016 e mesmo passado alguns anos, claro, eles estão sempre no meu pensamento. Há dias menos bons, há dias em que me lembro mais deles, há outros dias que pronto, tento não pensar tanto, mas eles fazem parte de mim, porque foram eles que me colocaram no mundo. O meu avô também faz sempre parte do meu pensamento, mas pronto, a minha mãe e o meu pai foram aquelas 2 pessoas que, se eu estou cá hoje, a eles o devo. E então, pronto, aquele elo não foi fácil. As minhas perdas não se ficam por aqui, porque mais tarde, ora, em 2021, se todos se lembram, estávamos em época de pandemia. Em janeiro de 2021, finais de janeiro de 2021, eu estava com Covid, mais os meus filhos e o meu ex-companheiro, estávamos com Covid em casa e recebo uma chamada da irmã do meu pai, da minha tia, a dizer que a minha avó tinha falecido. A minha avó, que foi a minha segunda mãe, que me criou até aos 10 anos.
Ora, foi um golpe, porque eu estava em casa, não podia sair porque estava com Covid, além de estar bastante debilitada devido ao Covid, e foi outro golpe enorme, porque eu adorava a minha avó e continuo a amá-la sempre, porque foi ela que se hoje sou a pessoa que sou, a ela o devo, pela educação que me deu. E foi difícil, porque foi o funeral que eu não pude ir. Eu vi o funeral da minha avó por videochamada e não foi nada fácil, acreditem. Levei o meu tempo para tentar perceber o que estava a acontecer, porque foi tudo tão estranho, porque o Covid trouxe imensas coisas más. E para quem dizia, isso é tudo uma treta e não sei o quê, sim, é uma treta para quem não perdeu ninguém com esse maldito vírus. Eu perdi, infelizmente, e perdi uma das pessoas mais importantes também, que era a única que me restava. Mas pronto, acabei por seguir novamente em frente. Por isso é que eu vos digo, este vídeo, o intuito dele é mostrar que sim, as perdas não são fáceis, e acredito que a pior perda será a perda de um filho. Estou solidária com todas as mães que já perderam algum filho. Nem sequer imagino o que isso será, nunca imaginarei, não quero sequer imaginar, porque tenho 2 filhos e não é uma coisa que queira passar pela cabeça. E então muita força a essas mães. É uma dor que acredito que é muito diferente, mas o que vos posso dizer é muita força, lutem e sejam a vida que os vossos filhos queriam ter, neste caso. Quanto às outras perdas, mãe, pai, avó, avô, pronto, pessoas chegadas, ou amigos também, irmãos, não é fácil, mas não é impossível a gente voltar a viver. E se não estiverem bem, procurem acompanhamento. Há profissionais, há amigos, há familiares que estão dispostos a ajudar. Nunca se calem, não se fechem, porque aí custa muito mais. E eu falo por experiência própria que não é fácil a gente se fechar na nossa bolha e depois sentirmos que todo o mundo lá fora não faz sentido. Mas há um mundo cá fora para viver. Por mais que nós na altura não pensemos assim, há um mundo cá fora. Por isso, o que vos peço, vivam, mas vivam muito por todos aqueles que partiram, porque sei que era isso que eles iriam querer. Não desistam de viver e não culpem Deus ou quem quer que seja, porque Deus não tem culpa nenhuma disso. A pessoa que parte porque era o momento dela partir. Estava destinado, ou era a hora dela, pronto. Só temos que respeitar, aceitar e seguir em frente. Quanto custa sozinhos? É pedirmos a pessoas amigas, familiares ou profissionais de saúde que nos deem uma ajuda se não estivermos a conseguir sozinhos, ok? Pronto. Este foi o meu vídeo de hoje. Espero que gostem. Dúvidas ou tópicos que queiram que eu fale, deixem nos comentários. Peço-vos mais uma vez, subscrevam o meu canal para me ajudarem. Eu não estou com o intuito aqui deste canal de ganhar dinheiro, não, apenas quero transmitir experiências que eu possa ter vivido, ou conselhos que eu possa dar, ou uma palavra amiga que seja. É isso que eu quero, poder ajudar o próximo, sempre com Deus e Jesus na minha vida a ajudar-me, porque foram eles que me têm dado imensa força, e o meu companheiro, claro, que me tem dado imensa força. E pronto, é isso. Subscrevam, deem um like, se não gostarem, assim, e cá vos espero no próximo vídeo com um novo tema, com um novo tópico. Se quiserem alguma coisa específica, deixem nos comentários, eu vou ver e depois cá vos trarei alguma coisa nova, ok? Fiquem com Deus,
muita força e a vida é em frente, ok? Beijinhos.